Paz do Senhor Jesus seja com vocês. Uma rápida reflexão sobre o Natal e em seguida a nossa palavra de hoje. É chamada a época medieval de Idade das Trevas, porque o Evangelho quase se perdeu completamente da terra, quase. Dominou-se a idolatria, enfim. A humanidade se apartou completamente de Deus. E a apatia com a tristeza, porque sem Deus no mundo, o destino é um só, não há vida, está todo mundo morto. E onde há morte, a dor, a tristeza, a desesperança, a depressão. Então, foi considerado o período até a vinda do Senhor Jesus, Idade das Trevas. Em Israel não foi diferente, porque durante centenas de anos eles abandonaram a Deus. Você tinha gatos pingados contados a dedo, dos que você poderia chamar de Deus. Ninguém mais queria nada com Deus. E Israel estava muito assolada por apatia. Já era dominada pelos romanos, a fome corria solta nas ruas. Então as canções que se faziam nas praças eram tudo de lamento. Quando o anjo vem anunciar o nascimento do Salvador, ele diz: eu trago notícias de grande alegria para o povo. E o termo que ele usa de êxtase, em algumas versões é traduzido como de grande prazer, em outras de alegria, mas é de êxtase. Eu trago notícias de êxtase para a humanidade e para o mundo inteiro. Uma das facetas do Natal é: entrou alegria no mundo. O nascimento do Senhor Jesus trouxe alegria na minha vida, na tua. Tenta lembrar de como era a tua e a minha vida sem Deus no mundo, sem essa conexão com Cristo. Aí a gente ia para o pecado por quê? Por causa do vazio, porque nós achávamos que mais pecado, mais supriríamos o vazio. Mas a única coisa neste mundo que mais tira, mais cresce, é o buraco. Então, mais você aumenta o pecado, o buraco fica maior. E aí entrou o Senhor Jesus, uma das coisas que entraram na tua vida, um dos ingredientes principais, alegria de Deus. Aplaude a Deus por isso. Isso, você pode estar com problemas ou não, pode estar com dinheiro ou sem, Natal para você é alegria. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, continuamos na série, estamos sempre estudando, hoje a parte 27, sem repetição alguma, obviamente. Estamos aprendendo sobre o dia mais importante da história da humanidade, que é aquele dia, tarde e noite da Páscoa. Aliás, se não me engano, começamos na Páscoa e vai chegar a outra e vamos estar ainda na mesma série. Estamos aprendendo dos fundamentos que o amado Espírito Santo lançou na Páscoa, para que os discípulos nunca mais esquecessem, lembrando que para eles tudo era novo. Quem é o Senhor Jesus? Eles ainda não sabem, não tinha igreja, não tinha Bíblia, não sabiam quem é o Espírito Santo. Então nós temos que também entrar na ótica dos discípulos. E numa dessas nós chegamos a falar sobre a oração, o efeito colateral, o que ela faz, como você abre uma abóbada de separação e você passa a andar debaixo de céu aberto. Hoje nós não vamos falar o que é a oração, não somos repetitivos. Hoje nós vamos falar sobre outro item, aquela situação na minha, na tua vida em que estamos desarmados e a gente se depara com o slogan: só me resta orar, não tem mais o que fazer. Tem filho da gente, pai da gente, que não restam palavras, a gente não sabe nem mais o que dizer. E a gente diz para a pessoa: mas você ainda pode orar. Situação financeira, situação de saúde física, no lar, enfim. Tem questões na nossa vida que não há mais o que fazer, só resta orar. Amém. Essa situação em Isaías, capítulo, pastor Marcelo, em Isaías capítulo 50, versículo 10, ela é mencionada. Aleluia. Isaías capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz,
confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Em trevas sem luz nenhuma, mas ainda você pode recorrer a Deus, pode orar. Glória a Deus. Agora o porquê disso? Já que não tem mais o que fazer, então vou orar. Essa ótica está errada. Na verdade é o inverso. Você vai orar porque na verdade, basta uma palavra de Deus para tudo se fazer novo. Aleluia. Lá num episódio com o profeta Eliseu, os reis indo para a guerra em pleno deserto, não há água, não há possibilidade de retorno, morte garantida, morte certa. Não há o que fazer. Porém, uma palavra de Deus resolveu tudo isso. Glória a Deus. Onde recorreram ao profeta, o profeta falou, façam buracos e aguardem, não há o que fazer, mas agora é a vez de Deus fazer. E aí Deus derreteu águas lá das montanhas e trouxe água até eles durante a noite inteira. Eles acordam com aquela água entrando, encheu as cisternas, etc, etc. Jairo, não há mais o que fazer. Só lhe resta uma palavra de Deus, uma oração e uma palavra de Deus. Ele corre aos pés do Senhor e o Senhor libera na vida dele uma palavra. Crê somente, Jairo, crê somente. Foi o que resolveu o problema insolúvel da filha Talita. A mulher do fluxo de sangue gastou seu dinheiro, procurou médicos, etc, etc. Não há mais o que fazer, só lhe resta a morte ou fazer uma oração, se aproximar do Senhor Jesus. E a palavra que foi liberada sobre ela, vai-te em paz, tua fé te salvou, resolveu. Queridos, Satanás nessa fase, quando você nos encontramos, Satanás vai nos dizer, tua vida acabou. Ih, só te falta orar agora, Então tua vida acabou. Ele é um grande mentiroso. Porque agora que não tem mais o que fazer, e Deus sabe que agora só posso orar, então chegou a vez de Deus agir agora. E agora que eu vou experimentar a virada, e agora que tudo vai se fazer novo na minha vida e na tua. Aplaude o teu Deus, por isso aplaude. Quando apenas resta orar, então você está na fase mais poderosa na tua vida. Deixa te aproximar da simplicidade da demonstração do poder de Deus. Por que quando Deus foi libertar o povo no Egito, pede para Moisés, Moisés, nós vamos tirar o povo do Egito, vai haver um confronto com o faraó, nós vamos arrebentar os demônios do Egito, o sonho que eu dei para José vai se cumprir com você, vou desbancar os 12, que é faraó, etc, os 12, então vai lá. Ele fala, mas Moisés, eu preciso que pegue a vara que está na tua mão, essa vara que você usa dia a dia. E por que ele transformou ela em cobra? Moisés, Deus falou, Moisés, vou te mostrar que tem poder nessa vara. Veja lá, joga no chão, virou cobra. Por quê? Deveríamos questionar. Simples assim. No Egito, tinha vários deuses. O jacaré, que é do Nilo. Enfim, vários. O maior, o supremo, o mais temido, era a serpente. Até nenhum faraó pode ser empossado como faraó, filho dos deuses, se a serpente não saísse do seu viveiro, viesse espontaneamente e subisse por cima da cabeça dele. Por isso que você vê esfinge, desenhos, serpente que sobe ou pela cabeça ou vem por baixo e faz a curvatura do queixo do cara. Por isso que você vê muito disso nos esfinges e enfim, manuscritos daquela época. Então Deus fala para Moisés, o que te amedronta, Moisés? Por que você está escondido no deserto? É porque o faraó, o poder bélico de faraó está todo acionado contra mim. Eu estou com medo. Mas qual é o maior Deus que você conhece lá, Moisés? A serpente. Maior é o poder de Satanás, maior vai ser o meu poder contra ele. Aleluia. Mas eu quero a vara. O Senhor falou que a vara é a vida humana. É a simples vida humana. Mas eu, Deus, não vou sujar as minhas mãos com mera criatura. Eu uso a vida simples humana, revisto do meu poder, e eu desbanco todo o poder de Satanás. Amém. Tem um slogan no Brasil, o diabo ganhou, Deus perdeu. Por onde o diabo entrou, Deus vai fazer ele fugir por 50 portas do inferno. Em nome de aplaude Jesus. O teu Deus, Aleluia. aplaude. Pelo menos na tua vida. Em nome de Jesus. Pelo menos na tua vida. Ah, pastor, mas no Brasil vou ver, vou deixar de ver. Deixa eu te falar algo.
Você não sabe se todo o Brasil ora, se todo o Brasil anda em santidade, se todo o Brasil, Deus melhorando, eles vão andar com Deus. Porque tenho para mim que mais fácil ficar, mais vai ter crente, filho de Satanás nas igrejas. As igrejas abarrotadas de gente indo tudo para o inferno. Imagina se o Brasil vira 1000 maravilhas. Então, não queira entrar na mente de Deus, não queira ser Deus, porque é muito difícil para você. Mas na tua vida, por a porta por onde Satanás entrou, vai sair por porta, por 7 dos 5 dos infernos, pelo bueiro, pelo esgoto, por qualquer lixo. Porque você é diferente. Ontem, eu tive um episódio que me chamou muita atenção. Faz tempo que onde eu oro, lá da minha janela, eu vejo um monte de gatos na rua. Eu acho lindos, não para ficar dentro de casa, porque eles arranham tudo, fazem xixi não sei aonde. É mais difícil do que o cachorro ainda, porque eles sobem não sei aonde, então. Mas eu sempre que eu oro, eu vejo eles espalhados, eu gosto, porque eu me sinto imune, protegido, tendo rato, lagartixa, barata. A polícia não vai querer vir, porque eles também têm medo, só tem os gatos para resolver. Mas eu queria que eles ficassem no meu quintal. Sempre que estou orando, vejo eles, penso, puxa, tinha que ter aquela guloseima que eu dou para o Safir, eles ficam aqui. E justo ontem eu estava falando, Deus, aguarda, falando com Deus sobre a guarda a casa do teu povo, porque eu vi uma nuvem negra, uma nuvem de densas trevas, de tristeza assolando o Brasil, e querendo invadir a casa dos filhos de Deus. Eu fui libertando você. E aí quando eu estou orando, me saiu o gato debaixo assim do lado do carro da pastora. Então ele já estava no meu quintal, e ele ficou no meu quintal, mas em estado de alerta, em sentido de tropa. Querendo achar uma barata para destroçar. Eu me senti tão protegido. E eu orava, e ele ficou todo o tempo ali. Falei, Deus, desejei tanto tempo, não preciso nem de suborno, olha ele lá. Mas eu entendi o que Deus queria dizer. Olha, o anjo está na porta. Amém. Dá para dar glória a Deus? Dá para aplaudir o Senhor aqui? Glória a Deus. Dá para aplaudir a Deus? Aleluia. Queridos, quando a gente fala sobre resta orar, nós estamos falando que vai ser acionado o maior poder que o universo poderá um dia experimentar. Amém. Uma vez um pastor orando, chegou para ele uma ovelha, bateu na porta e falou, pastor, está fazendo alguma coisa? Estou orando. Bom, já que está sem fazer nada, posso entrar um pouquinho? Que ideia nós temos da oração? Satanás quer nos fazer entender que a oração é um acessório fútil, barato, só porque não conseguimos fazer com nosso poder na mão. Queridos, toda a nossa vida foi conduzida até aqui, não foi com nosso diploma, não foi com nosso dinheiro, não foi com nossa saúde, nossas dietas saudáveis. Nós estamos de pé conseguindo vir na igreja pelo poder de Deus, pelas orações que um dia fizemos a Deus. Seja grato e dá glória a Deus bem forte. Aleluia. Eu vou ser rápido, estou de olho no horário. Eu sei que você tem bife à bourguignon e um peru vacinado em casa hoje para você comer. Mas tenho que ler pelo menos algumas coisas. Tenho 9 personagens, vou ser muito rápido. Mas algumas coisas têm que ser lidas. Mateus capítulo 26. Versículo 26 a 41. O Senhor não tem mais o que fazer. Ele falou para os discípulos, agora só resta eu me entregar na mão dos inimigos. Por quê? Porque eu tenho que fazê-lo, não tem mais o que fazer. Então, nesta hora, ele lança, naquela tarde e noite da Páscoa, ele lança esse fundamento no coração dos discípulos. Já que não há mais o que fazer, sempre há algo que ainda deve ser feito. Glória a Deus. Eu vou orar. Amém. E ele ainda puxa os discípulos para orar. Amém. Leia isso. Mateus 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus... A partir do 36. Do 36 ao 41. 36 ao 41 de Mateus 26. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Isso é na noite da Páscoa. Continua. E disse, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Olha, igreja, olha aí, filho de Deus em casa, você que ouve o áudio posteriormente. O Senhor não fechou a questão com, vou cruzar os braços, vamos ficar sentados aqui. Judas sabe que estamos no cenário, aqui tomando a ceia. Então, não existe isso. Quando não há mais o que fazer, parece que toda a tua vida está no controle do inimigo, o Senhor te diz que o tempo não é para depressão e grudar na cama, o tempo é para orar. Amém. Amém. O Senhor deixou claro para os discípulos,
falta algo a fazer. O Filho de Deus nunca não vai ter mais nada o que fazer. Sempre tem orar. Então ele vai para orar. Continua. Glória a Deus. 37. E levando consigo a Pedro e aos seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Muitos de nós nos encontramos mais ou menos assim. Não até a morte, mas nos encontramos assim. Aquele momento que você está sem respostas, o chão está movediço debaixo dos teus pés. Você tem incerteza do futuro, você tem certeza absoluta que amanhã você vai ter problemas muito sérios. Deus te diz nesta hora: filho, filha, você precisa orar. Ele não diz para você: nossa, que grave, hein? Deixa eu pensar em alguma coisa. Deus nunca vai falar isso para você. Deus sempre vai dizer: filho, filha, você está preocupado demais, preocupada demais com muita coisa. Nada disso está em teu poder de resolver. Vem orar. Quantos vão aplaudir a Deus Glória aqui? a Deus. Vem orar, vem Glória falar a Deus. comigo. Vem me contar os teus problemas. Vem me dizer o que afugenta você. Continua. E Jesus disse: ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco. Então o Senhor falou para eles que eles também têm que fazer o mesmo. E está falando hoje para nós pelo mesmo ensinamento da Páscoa. Continua. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Estou enfrentando um problema muito acima das possibilidades mentais minhas como homem para gerir. Mas mesmo assim, estou aqui para orar, para dizer para o Senhor: eu entrego a minha vida inteira no teu colo, nos teus santos braços. Aleluia. Eu entrego nas tuas mãos. Continua. 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? A palavra é muito clara que eles estavam dormindo de tamanha tristeza. Eles estavam dormindo de tamanha tristeza. Em Lucas afirma que era de tristeza. A tristeza faz isso com a gente. A tristeza nos empurra para a apatia nos empurra para quê? Depressão. Não queremos reagir. E eles de tamanha tristeza, as palavras que ouviram na ceia, que ele vai morrer, que ele vai abandoná-los, que foi muito difícil. E agora ele está nesse estado deplorável aí que eles estão vendo. Nunca viram seu líder assim. De tamanha tristeza estão dormindo. Mas olha o que o teu Senhor faz na noite da Páscoa. Num dos ensinamentos fundamentais que tem que ser implantado em mim, você, nos discípulos. Ele vai lá, sacode eles e diz: não é para grudar na cama, é para orar. Amém. Dá glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Diga: eu sou forte em Deus. Eu sou forte em Deus. Eu sou de oração. Eu sou de oração. Eu sou espiritual. Eu sou espiritual. Eu sou assim mesmo, assim mesma. Eu sou assim mesmo. Aplaude ele em nome de Jesus. 41. 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando somos empurrados em 1000 direções que não sabemos aonde parar, a tendência é a cair em tentação. Tentação é aquilo que o prato que o diabo ofereceu como solução. E o diabo só vai oferecer uma solução que ceife tua cabeça, que te mate de vez, que ponha o facão no teu coração. Então o Senhor está dizendo para eles, para nós, o fundamento número 27 que eu estou deixando para vocês na Páscoa, como último ensinamento, que vocês nunca mais poderão esquecer. Quando não souber o que fazer, vá orar. Glória a Deus. Pedro, quando ele viu o soldado vindo cortar a orelha de Malco, o Malco veio cortar a orelha de... Ixi, meu Deus. Bom, vamos cortar a orelha de todo mundo porque é melhor. Quando Pedro viu que Malco veio prender o Senhor dele, é que Deus me deu uma informação aqui agora. Por isso que eu me perdi, porque ele já falou que eu tenho que pegar para você na terça-feira. Aleluia. Então, na terça lá, quinta aqui. Então, quando ele viu a cena, ele não sabe o que fazer. Não há o que fazer, porque o Senhor já tinha desarmado ele quando falou: eu tenho que ir com eles. Ele vê o tamanho dos soldados, não há o que fazer. Aí ele pega o facão e corta a orelha. O Senhor fala para ele, ainda em Mateus 26, versículos 52 e 53, Pedro, quando não há o que fazer, a gente não faz loucura, a gente ora. Amém. Olha que lindo princípio, leia isso. 52. Então Jesus lhe disse:
Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Se fizer do teu jeitinho errado, você vai colher consequências drásticas. Continua. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai, e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Você achou que eu ainda não podia orar, Pedro? Eu estou te ensinando que nessa situação a gente ora. Só que se Deus mandar a solução, Ele não manda só para resolver nesse cume do Monte das Oliveiras. Ele manda para dominar o mundo inteiro para mim. Porque o milagre, quando Deus manda, queridos, é muito maior do que a demanda. Aleluia. Por isso que eu te falo, quando só te resta orar, você está, apesar dos problemas, apesar da pressão, você está na melhor fase da tua vida. Amém. Dito e feito, segundo personagem são os discípulos. Atos 1,14, segundo personagem. Porque agora o Senhor foi tirado. Diga comigo, estavam encurralados. Queridos, não existe uma situação pior do que quando a pessoa está encurralada. Tanto é que em muitos, não é certos, em muitos países do mundo, a chantagem, quando é levada à morte, nos tribunais a pessoa é absolvida. Um cara começa a chantagear alguém, tira fotos, tira documentos, começa a chantagear, se não me der isso, eu vou difamar. É tão ruim nessa situação, é tão ruim, que tem gente em certos países que até manda fazer uma atrocidade com quem fez isso. Nos tribunais a pessoa é absolvida. Você diz, mas como pode? Porque é conhecido na mente humana que a chantagem, essa coisa de estar encurralado ou encurralada, faz o ser humano tomar as piores atitudes da sua vida. E a Bíblia diz, quando eles estavam lá, depois que o Senhor morreu, eles viram a perseguição, a cabeça deles entrou a prêmio, eles viam que agora os judeus querem achar eles a todo custo. No original, quando diz estavam encerrados com medo dos judeus, estavam literalmente enclausurados. Estavam tão pressionados que não sabem aonde ir. Como alguém que está algemado. Está lá Pedro, olhando para a turma. Voltamos para as nossas casas? Não podemos, porque se a gente volta, eles vão arrastar a gente para os tribunais e vão crucificar a gente. O que a gente faz? Negar o Senhor? Não podemos. Ir lá adiante, não sabemos nem o que é isso aqui. Mas Ele nos ensinou a fazer alguma coisa assim. Atos 1,14. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Capítulo 2, versículo 2, em consequência disso, a vida deles mudou para sempre, e não só em Jerusalém, mudou até nossa vida aqui no Brasil. Atos 2,2. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Dá glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Eles foram orar, igreja, eles lembraram do Senhor deles. Aleluia. Ele estava encurralado, eles estão encurralados. Eles foram orar. E quando Deus deu a resposta, o poder que desceu sobre eles não só resolveu tudo, resolveu até nossa vida aqui. Terceiro personagem, queridos, Davi era indomável. Porém, em 1 Samuel 30, versículos 1 a 8, Davi experimentou uma situação caótica demais. Ele ficou encurralado. Ele ficou algemado. Não há mais o que fazer. Não há uma atitude humana que resolva agora. Porque os inimigos levaram tudo que ele tem. Levaram as esposas de todo o exército e dele, os filhos, os bens. A vergonha está assim estampada na cara dele para o mundo ver. Queridos, é uma situação difícil de sobreviver. Leia isso. 1 Samuel 30, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul e Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, verso 3. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Por que não há mais forças para chorar? Porque não há o que fazer. Continua. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezrita e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou
pois o povo falava de apedrejá-lo. Além dos problemas que ele tem iguais ao povo, ainda ele tem um outro problema. Ele agora é o culpado, eles põem ele como culpado. Eles não estão fazendo isso porque eram ruins, estão fazendo porque estão desesperados. Continua. No 6, ele muito se angustiou. Igreja, olha a situação que Davi chegou. Agora, o que Davi fez? Leia o versículo 8, porque ele foi, todo mundo diga comigo, orar. Orar. Olha que lindo, o Espírito Santo já era na vida de Davi. E ele empurrou ele, o mesmo princípio que o Senhor ensinaria na Páscoa, é o mesmo que ele aplicou em Davi. Davi falou, espera um pouco, há algo que eu ainda posso fazer, vou orar. Aleluia. Leia isso. 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Nada está perdido, Davi. Mas se você não me procura, você ia ser apedrejado, e de tamanha vergonha você ia tirar a própria vida. Mas como você me procurou, queridos, Deus vendo a agonia e a angústia do seu servo, porque ele já não correu para falar. Deus só pode responder quando é procurado. Isso é uma lei espiritual. Porque se Deus, você não fala nada, e Ele manda todas as respostas, Ele deixa de ser Deus. Porque tem criança lá naquele país que não tem o que comer, morre de fome, e Deus não manda nenhuma resposta. Está vendo? Deus fala, só posso me aproximar de quem se aproxima de mim. Quem me busca, me acha. Quem me procura, eu digo, eis-me aqui. Isso se aplica como líder maior, Davi, até o mais novo da fé, até o que está lá naqueles países que falam que se Deus existisse não teria fome no mundo. Deus existe, se fosse procurado não teria fome no mundo, isso é verdade. Então o próprio Davi não se esquivou, os próprios discípulos não foram poupados dessa. Está angustiado? Não basta, Deus para agir você precisa orar. Eu não estou angustiado, mas eu fui orar porque eu sou inteligente. Tua pastora não está angustiada, mas ela foi orar porque é inteligente. Dá para dar glória a Deus bem forte aqui? Glória a Deus. Próximo personagem, queridos. O quarto personagem. Em Êxodo 14, 9 a 13, chegaram para Moisés e falaram, tudo acabou. Diga comigo, tudo acabou. Tudo acabou. Porque eles estão vendo o faraó vindo com fúria total, com um exército dos mais valentes, armado até os dentes, encurralados na frente do mar, dentro de um beco sem saída. Eles falaram, agora que ele nos extermina e acabou. Leia isso. Êxodo 14, a partir do 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar. Verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 11. Disseram a Moisés. Esse clamar ao Senhor é procurar Moisés, porque eles ainda não tinham contato nenhum com Deus. Continua. 11. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Você é o culpado por ter nos libertado. Você está vendo como quando a pessoa é encurralada? Você está vendo a atitude? Nessa hora eu não dou risada da cara dos judeus. Porque todos nós um dia experimentamos o que é estar encurralado. É um sentimento horrível. Eles que acabam de ver o Egito desbancado, os recursos do Egito estão no bolso deles. Eles que saíram do Egito porque os egípcios pediam, por favor, vá embora, te dou o que você pedir. Agora se sentiram tão encurralados que falaram, só nos resta ir para quê? Para o chão. Por quê? Acabou. Mas que Moisés responde para eles? Versículo 12. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Por quê? Porque eu vou orar. Aleluia. E Moisés foi na direção de Deus. O que eu faço agora? Aleluia. Ele não tem força humana para resolver. Queridos, eu não sei o que cada um está atravessando aqui nas casas, mas eu sei o potencial de Deus. Amados, não deixem as notícias manipuladas do mundo controlar a fé de vocês.
O Brasil vai afundar. Muito crente está dizendo isso. Vai afundar. Nós vamos tudo para debaixo da ponte. Eu não sei nem como eu vou pagar o aluguel da minha casa. Não entra mais nessa. Já até estou de olho para ver se eu faço algo autônomo, porque já sei que vou para o olho da rua. Eu já sei que os empregos vão apagar. Queridos, não deixe mais o mundo manipular o poder de Deus nas suas vidas. Deus é soberano. Amém. Se você chega no céu, você vê a soberania de Deus. Você vê as flores louvando. Glória a Deus. E você diz, o que é isso aqui? Deus te diz, aqui é diferente da terra. Aqui todo mundo me louva, me adora. Olha o estado como é o céu. Porque aqui todo mundo me louva, me adora, me busca na minha essência como eu sou. Dá para dar glória a Deus aqui? Glória a Deus. Moisés falou para eles, eu vou orar. Queridos, outro personagem, o quinto, Esther. Não há o que fazer. Esther enfrentou um cara maldito. Dos quintos dos infernos, o cara mais poderoso da face da terra, porque o imperador, ele dá ordem, mas ele não sabe se foi executada. O imperador vive uma realidade que é típico do cara que em show assim fala, me manda embora esse câmera aí. Aí o chefe diz, já mandei, mandou nada, não sabe. Agora quem sabe é o cara que está com o anel na mão, o tal de Amã. Esse homem que era mais temido pelo mundo, porque esse tinha os generais na mão, tinha o exercício na mão, tinha o efetivo na mão. É esse que se levantou para exterminar os judeus, e o nome da Esther vai acabar entrando, porque o rei deu decreto, avalizou. Nesta hora que Mordecai conta para Esther, ela diz para ele, mas o que posso fazer eu? É uma pergunta normal, mas daqui a pouco o Mordecai, que eu tinha ungido, ele diz algo que você pode fazer, eu já te ensinei. Em Esther capítulo 4, versículos 15 e 16, o que Esther foi fazer? Foi bajular seres humanos para manter o emprego dela mais um ano? Não. Foi se desesperar, procurar debaixo das pontes um canto um pouco mais limpo, menos ventilado? Não. O que ela fez? Leia lá. Esther 4, versículo 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Quis que lêssemos se perecer, pereci, porque ninguém que ora vai perecer, igreja. Aleluia. Esther falou, eu já sei o que fazer, tio. Eu vou orar. Amém. Aplaude a Deus pela vida de Esther. Eu vou orar. E depois de orar, eu vou invadir lá o negócio do rei lá e vamos ver no que dá. Olha o que deu. Todo mundo conhece a história, não precisa ser repetitivo. Amém. Próximo personagem, sexto personagem, Pedro. Está lá em Atos 12, 4 a 10. Essa eu não vou ler por causa do horário. Deixa eu te falar algo. O rei começou a matar alguns. E Deus permitiu, porque era necessário. Era necessário que eles dessem a vida pelo Evangelho. O Evangelho teve que ser fundado em cima do sangue dos que o fundaram na terra. O Senhor Jesus e os seus 12. Então, o rei mata um, agora pega Pedro. Pedro é o próximo da vez. Pedro, Deus tem planos na vida de Pedro. Pedro ainda não pode ir. E nesta hora, ele prende ele, põe lá no cárcere, uma tranca, legal, não há mais o que fazer. Mas a minha Bíblia diz, porém, Pedro e os irmãos oravam. Amém. Até que de repente o anjo do Senhor entrou. Falou, Pedro, está vendo esses ferrolhos, esses portões, esses decretos do rei? Desconsidera tudo isso. A igreja orou. O sobrenatural está acionado, vem comigo. Era tão sobrenatural que a Bíblia diz, como você pode ler em casa, que Pedro achava que estava tendo um sonho. Até que saiu e a brisa da madrugada bateu no rosto dele, olhou que o anjo foi embora. Pedro falou, olha, realmente Deus me libertou. Aplaude a Deus, aplaude. Pode ainda orar. Pode ainda orar. Em Atos 16, 23 a 26, outro personagem, sétimo, Paulo e Silas.
foram muito açoitados. E eles não foram colocados naquela prisão para serem absolvidos no dia seguinte. Foram colocados lá para irem para a forca ou para a cruz. Porque só entrava naquela prisão quem tinha sentença já de morte. Aquela prisão era lugar de asfixia normal, natural. A pessoa já morria porque não havia ventilação nenhuma. Foram colocados ali. Mas a minha Bíblia diz que eles ainda podiam fazer uma só coisa. Mas essa coisa basta. Não é só pode orar. É tudo isso, orar. E eles começaram a orar e a louvar. E a minha Bíblia diz que o chão tremeu, as correntes se soltaram, as portas se abriram. E aquilo não salvou apenas o carcereiro, sua família e a prisão inteira. Aquilo trouxe um avivamento em toda a Ásia. Aplaude o teu Deus, aplaude, igreja. Oitavo, penúltimo personagem, Josafá. Em 2 Crônicas 21:3-17, Josafá veio enfrentar uma coisa dos quintos dos infernos. Porque quando os demônios vêm atacar um filho e uma filha de Deus, eles vêm com tudo. Porque eles sabem do fôlego que você tem nas costas. Eles sabem como que os anjos, quando ficam enfurecidos, agem por você. Então os demônios não vêm poucos não, vêm já uma manada. E aí Josafá falaram para ele, o inferno chegou. E vão invadir, já estão na porta. Diz que ele fez o quê? Todo mundo diga, foi orar. Ele ficou com medo, ele ficou desesperado, sim, porque nós somos seres humanos. Mas ele não tirou a própria vida, ele não correu para o inimigo. Olha, o que você mandar eu faço, mas por favor, não fez nada disso. Ele não correu para a depressão, para se esconder. Ele foi orar, foi aos pés de Deus. Tem momentos na minha própria vida, quando vejo uma situação que está para lá, nem com meus líderes eu falo. Mas o que eu estou fazendo? Medindo se janela é o suficiente para tirar a vida? Não. Eu vou me esconder em Deus. Deus, vamos ter um diálogo. Quando o Senhor me garantir que tudo vai bem, tá bom. Deus sempre fala, tudo vai bem. Pode ir. Então, olha, vivemos até aqui. Até aqui estamos com 2 pernas, 2 orelhas, 2 olhos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Dá glória a Deus bem forte. Glória a Deus. E coisas maiores virão pela frente. Aleluia. E ele foi orar, ele foi na casa de Deus, ele falou, Senhor, não há força em nós contra essa multidão, não temos mais o que fazer. Porém, viemos orar. O Espírito Santo desceu e falou, nessa guerra não tereis que pelejar, porque só oração resolve. E já que orou, agora deixa o sobrenatural, porque o Pai já deu a ordem. Aplaude o teu Deus, aplaude. Aplaude mesmo. Nono personagem e último, Ezequias, em 2 Reis 19:1-4, terminamos aqui. Ezequias enfrentou uma ameaça dos quintos dos infernos, tal de Rapsaque, lá de Babilônia, dos caldeus, Babilônia. Veio armado até, para invadir, falou, vou fazer o inferno isso aqui. Só que antes de entrar, vou aterrorizar, vou torturar, para levar vocês a uma depressão profunda. E o cara ficava gritando no portão, ele não invadia, para debilitar, para oprimir mesmo. Como os demônios fazem com a gente quando a gente deixa. A gente começa com uma indagação, será que Deus existe? Será que Ele me ama? Será que essa vida com Deus não é uma fácil? Aí os demônios ficaram em cima de Ezequias. Aí o que ele fez? Ele correu atrás do profeta Isaías. Primeiro diz, em 2 Reis 19:1-4, quando Ezequias viu tudo aquilo, rasgou as vestes de igreja. A gente fica desesperado, não é sinônimo de fraqueza. Nós somos seres humanos, meu Deus do céu. Verdade. A gente ficar agoniado, desesperado, é um sintoma normal, nós somos seres humanos. Ficar triste é coisa de ser humano. Ter medo é coisa de ser humano. O Senhor Jesus teve medo naquela cruz, suou sangue. Nem por isso ele é um fraco. Mas é o que fazer depois. Aí nesse desespero todo, recebendo tal ordem, recebendo essa coisa na mão, diz que ele correu para orar. E no versículo 4 ele diz, profeta, será que Deus ouviu o que o cara falou? Olha que lindo. Quando você fala, Senhor, toda a afronta que me é dirigida, a minha vida é tua. É como quando Davi falou, esse cara está afrontando Deus, não é vocês aqui. Vocês não têm mais Deus na vida de vocês. Falando para a nação de Israel. É por isso que vocês não entenderam a guerra. E aí ele vai lá e vai orar. O mais lindo
Para terminar, eu estou falando, mais que eu não leio, eu quero que fique registrado. Em 2 Reis 19, 14 a 16, diz que ele foi, no versículo 15, e orou, subiu à casa do Senhor, estendeu a carta e orou perante o Senhor. E ele falou: Deus me ajuda. Deus fez um milagre sem precedentes na história. Glória a Deus. Aí, só que entre a primeira referência de 1 a 4 e essa que eu te dei, teve um detalhe. Porque ele procura o profeta e o Senhor fala para o profeta: diga para ele ficar em paz. Aí o profeta diz para ele: Deus já falou que vai arrebentar. O cara, o maldito Rabsaque, ele descobre, os demônios descobrem. Sabe o que ele faz? Ô Ezequias, aí você não vai acreditar se Deus te falar que está tudo bem, hein? Entenda que eu já estou... Então ele quis mexer na estrutura. Por que você está me enfatizando isso, pastor, para terminar a mensagem? Essa é para você que uma hora estava bem, de repente não ficou bem. Entenda que também isso é um sintoma da gente. A gente está aqui embaixo, estamos na terra ainda. Aí ele tremeu, ele estava firme, ele tremeu. Mas o que ele fez de novo? Correu na casa de Deus. Aí Deus falou assim para ele. Ele falou: isso eu ouvi. Chega de brincadeira. Vou acabar com o cara agora. Aplaude o teu Deus. Aplaude. Glória a Jesus. Quantos querem entregar a sua vida inteira na mão de Deus? Aleluia. Aí em casa levante a mão e seja depressa. Abaixe a tua mão. Quantos vão me dizer: pastor, eu vou orar? Levante a tua mão. Pastor, eu vou orar. Eu vou ter uma conversa com meu pai. Apaga todas as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma tenho sido negligente na fé, se me deixei envolver com problemas, se abandonei a vida de oração, se deixei a incredulidade me invadir. Eu peço perdão. Diante da tua palavra, eu me renovo em ti. Recebo forças novamente, que vem do teu altar sobre a minha vida. Eu estou de volta. A minha fé está de volta. A minha confiança no Senhor está de volta. Amado Espírito Santo, diga com muita ternura no coração, diga para ele: pode me esperar no quarto da oração. Eu estarei lá. A nossa vida de comunhão está de pé. Não importa o que aconteça lá fora. Eu estou de volta. Pai Celestial, abre os teus braços. Me dá o teu colo. Eu preciso do Senhor. Segure a mão da igreja do Senhor Jesus, diga para ele: Senhor Jesus, eu estou firme contigo, por favor cuida de mim. Eu não tenho mais para quem pedir ajuda, eu não sei mais o que fazer, cuida de mim. Eu te louvo, porque eu sei que o Senhor nunca me esqueceu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pode abaixar a tua mão. Me dá só um minuto para a oração. Mais um minuto e está terminado aqui. Mas ore agora. Esse é um minuto que você vai ter particular com Deus, para aplicar a palavra no teu coração, para pedir perdão de alguma forma, pedir forças para Deus, pedir para o amado Espírito Santo que te ajude a orar. Pede para Ele: Senhor, não me deixa ficar deprimido, deprimida. Não me deixa cair na cilada. Me ajude a orar. Diga isso para Ele. Pede perdão pelos pecados. Pede perdão se por encurralado ou encurralada você fez o que não devia. Oh Espírito Santo, toca a tua igreja, toca teu povo nos lares. Toca os teus filhos que estão estacionando os automóveis para orar. Toca, Senhor, toca. Abraça neste momento os que são teus. O Senhor nunca na história da eternidade, nunca que tenha chegado alguém para orar e o Senhor tenha dito: não venha. Isso nunca vai existir. Vem Espírito, vem. Vem Espírito amado, vem.
Abraça a tua igreja, ó Pai. Abraça a tua casa. Abraça os teus filhos. Liberta os seus corações. Tira deles o medo. Oh, Espírito, fortalece eles para a vida de oração. Empurra eles no melhor lugar do mundo, que é aos pés do Pai Celestial. Flua, Espírito, flua, 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 flua. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados. Feliz Natal. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar.